Olá, salve, salve! Soterópolis no ar, sempre cheio de assunto cultural. Cinema, artes visuais, literatura e a música de Zé Manuel. Veja agora o que preparamos especialmente para você. E a gente começa com literatura. A Ordem Interior do Mundo ganhou o Prêmio Nacional 2019 da Academia de Letras da Bahia. A manhã não avançou muito até a mãe chamar o caçula para ser benzido por um rezador de folhas. Era o velho Cosme, que Julião conhecia de ter ido algumas vezes à sua casa por insistência da mãe para aliviar as dores de um joelho machucado em uma partida de futebol. A Ordem Interior do Mundo, novo livro de Frank Carvalho, que conversa com a gente justamente sobre as inspirações, Frank, para essa escrita, que me parece ser de uma observação muito aguçada de vivências que marcam, que atravessam seu cotidiano, sua experiência na cidade que você nasceu. Vamos falar um pouco disso? Eu vim para Salvador muito novo e escrevia sobre a cidade urbana, essa grande Salvador. Mas eu senti necessidade de voltar e fui conversar com pessoas mais dentro possível das roças lá. E comecei a voltar minha literatura para isso. Eu fiz um livro que foi Céus e Terra, que teve um êxito. O livro foi premiado pelo Prêmio Sesc, o Prêmio Nacional. E eu disse, olha, eu ainda posso explorar muito essa questão do interior. E comecei a escrever, não só sobre a minha cidade, mas sobre outras cidades que eu conheci. Assim, eu viajei muito como jornalista pela Bahia, pelo Brasil, e comecei a anotar o que eu via de coisas que as pessoas desabafavam para mim, né, nas estradas. E aí fiz vários contos, reuni em alguns volumes, e um dos volumes que estava mais amadurecido é esse, que é a Ordem Interior do Mundo, e que agora foi lançado, né? Acabou ganhando um prêmio também da Academia de Letras da Bahia. Na vez em que cheguei com Aleixo, a velha já estava meio caduca e ele gostava de brincar com seus delírios. 10 vezes a velha perguntava o seu nome e ele respondia com paciência. A cidade do interior tem um ritmo diferente, uma cultura própria, formas de se relacionarem uns com os outros também pela proximidade geográfica, muitas vezes, né? Tem uma arquitetura diferente, enfim. O que você identifica e traz para a sua literatura que são características singulares, únicas, de cidades do interior? Quando eu era criança e eu viajava com minha mãe pelas roças e tal, tinha muito valor a pessoa que sabia uma história, que sabia uma piada, que sabia animar uma festa ou uma noite, por exemplo, falando de uma história de assombração, lendo uma história de cordel. Então, eu ficava pensando, desde criança, que histórias eu poderia contar. Quando eu chego numa cidade, eu fico um pouco mais de tempo, seja numa barbearia, seja no boteco, seja na casa de algum idoso, eu vou sempre colher essas histórias. E eu acho que as pessoas ali têm uma vontade de desabafar, de lembrar a sua juventude, lembrar a sua infância. E eu tenho um bom ouvido. Eu acho que para a gente contar uma história, a gente tem que saber ouvir histórias. Quando eu começo a escrever, eu não tenho ideia de um livro completo ainda, né? Inclusive, quando eu escrevi os contos desse livro, eu escrevi outros que não foram selecionados, que estão até bons, mas que compõem outro perfil. Depois eu reúno e eu fico olhando para esses que eu reuni, o que é que eles têm em comum? São histórias que se passam no interior, evidentemente, né? Mas também das inquietações das pessoas que, como eu sou do interior, eu conheço. Uma vontade de chegar a algo mais, né? Esse livro não é um livro sobre uma cidade específica ou sobre o interior da Bahia. Eu acho que ele pode ser lido em qualquer lugar, porque ele fala justamente dos grandes dilemas humanos. No fundo, eu quase conseguia entender aquele ladrão que se achava simpático e agradável, que não via mal algum em sugar do patrimônio alheio. Para gente como ele, as pessoas só perdem algo porque lhes está sobrando. O cinema da Bahia tem relação direta com Walter da Silveira.
A partir do Clube de Cinema nos anos 50, muitos jovens baianos começaram a estudar e a produzir. Vamos conhecer agora o livro Walter da Silveira e o cinema moderno brasileiro. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? A pesquisa visou reunir os artigos de Walter da Silveira, escritos entre 1943 e 1970, sobre o cinema no Brasil e na Bahia. Então, era um desejo antigo dele, inclusive, publicar seus artigos sobre o cinema brasileiro em um livro. Isso está acontecendo 50 anos após a sua morte. Então, foi uma pesquisa bastante extensa, que reuniu, além, né, desses capítulos, um capítulo com seus artigos sobre o cinema no Brasil, outro com os artigos cinema baiano, uma seleção de seus textos teóricos, mas também as cartas que ele trocou com outros dois grandes críticos historiadores do cinema brasileiro, Alex Vianney, Paulo Emílio Salles Gomes, que foi o fundador da Cinemateca Brasileira, e finalmente Glauber Rocha, que foi formado, teve toda a sua formação atravessada pelo Clube de Cinema da Bahia, criado por Walter da Silveira em 1950. Bom dia, Nilton. Bom dia, Raul. Bom dia. Como está? Bom dia. Senhor por aqui? Quais são as novidades? O que é que um comissário de polícia da cidade está fazendo por aqui? Bem, menino, a coisa dessa vez é séria. Algum de vocês viu esse tipo por essas redondezas? A gente pode dizer que o cinema baiano nasce com Walter da Silveira? Walter da Silveira tem uma importância enorme para o surgimento dessa cena. Ele, na verdade, antecipa essa cena, porque ele começa a escrever de forma consistente sobre o cinema e particularmente sobre o cinema brasileiro, ainda em 1943, durante a guerra. Era um momento que, digamos que a elite intelectual ainda não olhava para o cinema brasileiro, né? Via o cinema brasileiro com um certo desdém. Então, ele pode ser considerado um pioneiro nos debates que vão levar à afirmação de um campo cinematográfico no país, de um campo artístico, de um campo cultural. Então, ele participa de todo esse movimento de modernização urbana, artística, cultural, que vem no pós-guerra, e cria, em 1950, o Clube de Cinema da Bahia. E o Clube de Cinema da Bahia ele vai ser uma espécie de grande escola, ou seja, a gente não tinha naquele momento... Enfim, era uma cena ainda muito incipiente. O desajuste social é a causa. O homem humilde não pode viver como bicho. Esta feira já lhes pertence por direito. Se eu for eleito, protegerei vocês, porque eu também já fui humilde. Os gananciosos comigo não têm vez. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Ou seja, a partir do momento que ele cria o Clube de Cinema da Bahia, esse espaço ele se transforma não só no espaço de formação, que vai dar origem a uma geração de críticos e também de realizadores, aí a gente pode citar, e também vai ter papel importante na formação de um pioneiro como Alexandre Robato. É nesse momento que você tem os primeiros filmes autorais de Alexandre Robato. Efetivamente, ele atua em diversas áreas, contribuindo para formar algumas gerações, né, de críticos e realizadores, que passa aí Guido Araújo, desde Alexandre Robato, Guido Araújo, Luiz Paulino dos Santos foi sócio do Clube de Cinema, a geração de Orlando Senna, Glauber Rocha, até chegar à geração de José Humberto, André Luiz Oliveira, André Setaro, de uma crítica ainda, ele vai constituir a primeira geração de críticos e realizadores, e no final dos anos 60, um pouco antes de morrer, ele forma ainda a equipe, a editoria de cinema da Tribuna da Bahia, em 1969. O lançamento desse livro é uma forma de
homenagear também a contribuição dele para todo o cenário do cinema brasileiro e baiano. E eu acho que essa publicação justamente visa tornar mais acessível o seu pensamento e seus artigos muito combativos em torno do cinema brasileiro. Então, acho que é sempre muito importante a gente conhecer a nossa história, a nossa memória, é o que nos dá chão, né? o que nos dá base para compreender os desafios do presente, para reinventar o presente, para vislumbrar projetos de futuro também. E eu acho que o pensamento e a atuação de Walter da Silveira, a crença que ele tinha no cinema, eles ainda são muito inspiradores. Agora a gente vai para aquele rápido intervalo. É só o tempo de você beber uma água, se alongar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis e vamos passear agora pela obra do artista visual Cal Gomes. O mineiro Cláudio Antônio Gomes, mais conhecido como Cal Gomes, iniciou sua carreira como ilustrador e caricaturista aos 15 anos no Jornal Diário de Minas Gerais. Em 1993, adotou a capital baiana como lar e hoje trabalha no Jornal à Tarde. O que é que te mobilizou ao desenho? Quando é que você identifica que é essa carreira, esse caminho que você gostaria de traçar para a vida? Aos 16 anos, eu já estava bem convicto de que eu seria um desenhista, né? Conheci uma figura maravilhosa, um jornalista que estava selecionando, na época, estava selecionando uns ilustradores, né? Na verdade, para aparecer um só mesmo, para selecionar apenas um. E a Sulamita Celian, uma jornalista que eu hoje até tenho como madrinha, assim, uma pessoa fantástica, ela viu meu trabalho, gostou, selecionou alguns e mostrou para o Tião Martins, que era o responsável pelo projeto, né? E aí ele me informou, olha, nós gostamos muito do seu trabalho, o outro ilustrador não vai ficar mais aqui, uma questão, né, pessoal dele mesmo. Eu ganhava tanta grana que eu abri a gavetinha assim, guardava dinheiro dentro, porque eu não podia ter conta bancária, né? E aí eu ficava assim dando grana para minha mãe, e foi legal porque a minha família sempre foi de baixa renda lá em BH. E aí eu pude fazer reforma da nossa casa, ajudei bastante, coisa e tal. Para mim foi uma escola fantástica, assim, maravilhosa, ter entrado no jornal com 15, logo fiz 16, e até hoje eu sou viciado nessa coisa de redação, amo trabalhar em jornal. Como é que você pensa seu traço, você define seu traço, como é seu processo criativo? Meu processo é o seguinte, eu estava pensando outro dia que, às vezes, um rascunho, uma coisa que você começa assim, aleatoriamente, assim, você começa meio que sem pretensão nenhuma. Talvez dali eu vejo, eu sempre vi uma grande chance de você conseguir fazer um trabalho grandioso. Assim. Então, eu acho que não desprezar nenhum tipo de linha, nenhum tipo de traço, né? É necessário você estar atento a isso. Até na hora de finalizar mesmo, assim, às vezes, é uma surpresa. Ao longo de 32 anos de carreira, já publicou em importantes veículos de comunicação e acumula prêmios nacionais e internacionais. Agora, em 2020, você recebeu um prêmio, segundo lugar no World Press Cartoon em Portugal, né? Posso mostrar? Claro, por favor, fica à vontade. É esse aqui, lindo. WordPress Cartoon.
Esse aqui é o rosto do Rafael Bordalo Pinheiro, que é um grande caricaturista, um cronista político do século, de um tempo passado, do século retrasado, e ele é muito importante na história dos cartunistas portugueses, então foi usado aqui para como uma identidade visual do troféu, um troféu pesado, né? Enfim, eu tive sorte de esse ano ter conquistado mais esse, né? Aqui, esse foi o cartoon que foi vencedor. Eu sou muito orgulhoso, assim, sou muito feliz em ter nascido negro, preto, né? E ter nascido também com essa possibilidade, com esse dom, né? De desenhar. Eu gosto muito de música também, mas não tenho tanta habilidade assim. Eu posso contar quantos negros cartunistas eu encontrei ao longo desses 32 anos. Posso contar aqui na palma das minhas mãos. Tem muito pouco, assim, pouquíssimos cartunistas atuantes. E, ao mesmo tempo, também eu falo sobre a presença das mulheres no cartoon. E mulheres negras, então, no cartoon, eu acho que é uma raridade, assim. Desenhar, para mim, é uma cura, entendeu? Estou sempre me curando de alguma crise, ainda mais agora, nesse momento em que nós vivemos, de incertezas, de retrocesso, né? Então, eu estou sempre tomando uma dose, assim, desse remédio mais legítimo que eu tenho, que é a habilidade, assim, esse dom de desenhar, né? E agora é hora de deleite musical, hora de aumentar o som para curtir o novo disco de Zé Manuel, Preciosidade. Vale muito a pena, veja aí, Do Meu Coração Nu. A do pé meu pai, ô baluaê. 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 Do Meu Coração Nu, chega em todas as plataformas digitais, novo disco de Zé Manuel, encantando, preenchendo de poesia e de música sofisticada essa quarentena, essa pandemia. Uma das boas notícias que se pode ter no campo da arte e da cultura. Sejam muito bem-vindos, Zé Manuel, Luizão Pereira, que assina a produção musical também, os arranjos. Enfim, vamos conversar um pouco sobre esse encontro de vocês. Eu sei que Luizão é de Juazeiro, sei que Zé Manuel é de Petrolina, mas a ponte mesmo, a conexão aconteceu em São Paulo. Como é que foi do encontro até essa parceria? Não, foi isso. A gente estava na premiação da Natura Musical, né, que Zé tinha ganho, né, e eu ganhei também pelo 2 em 1 no mesmo ano. Aí depois, inclusive, nós marcamos para se encontrar, não foi, Zé? Em Juazeiro e Petrolina. E aí, já um tempinho depois, e aí ele me mostrou uma cópia, o disco dele ainda não tinha saído. A gente estava no meio do rio e ouviu no meio do rio Canção de Silêncio, né? Aí eu fiquei impressionado, eu falei, cara, esse cara é genial. Da mãe das águas do Rio São Francisco, vai o pescador cantando, o peixe buscar. Tem um engajamento também que você propõe e que conversa muito com o que a gente tem vivido, com as angústias do nosso tempo, com temáticas que estão aí na contemporaneidade. Vamos falar um pouco. Queria trazer essa diversidade da cultura e das representações, né, do que é a comunidade preta, né, do que é a comunidade também indígena, né? Então, isso vem através de vários aspectos, assim, de participações, de pessoas que estão falando, de pensadores, né, de uma historiadora como Beatriz Nascimento, como uma compositora, né, importante compositora baiana, uma mulher preta, como Lued Luna, uma poeta como Bel Puan, um músico como Letier Slate, né? Então, enfim, e ao mesmo tempo através da música, através dos estilos, através de referências nas próprias letras, enfim. Então, eu tentei trazer o máximo de referências possíveis para contar um pedacinho dessa história, né? Na minha dança, o que me causa dor vira poeira, a do pé meu pai adotou.
teu canto ecoa na voz de um tincoã, palha e mistério da terra de Nanã. Eu sei que Luizão atravessou vários momentos da vida pessoal produzindo esse disco, que de certa forma também é uma certa cura coletiva para o momento que a gente está vivendo. Acho que chega com como um certo remédio, não no sentido do remédio que a gente toma, mas de algo que nos absorve e que nos transforma, né, em pessoas melhores. Enfim, tem uma força, tem uma potência no disco. Eu queria ouvir Luizão nessa experiência de produtor. Eu acho que esse lado da cura, da coisa do disco dizer curativo, né, tá funcionando não só para mim. Eu acho que, primeiro, que o disco está tendo uma recepção incrível, né, assim, a gente, tanto eu, às vezes, vejo a matéria, mostro a Zé me mostra, a gente até fica chocado o quanto unânime está sendo, enfim, as críticas, no momento de doença mundial, né, no momento que tantas coisas, tantas mazelas estão acontecendo, né, e junto com a pandemia as pessoas recebem um disco desse e elas estão alegres e eu mais ainda. Balançam guizos nas mãos o xaxará, doença e cura, silêncio no caminhar. E esse disco eu acho que é o disco que eu me sinto mais inteiro, assim, porque eu tive liberdade também de me expressar e de me colocar, enfim, isso também é um papel de um bom produtor, né? Bom, minha gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui de casa, eu envio as melhores vibrações de força, fé, saúde, resiliência e amor. Uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro, hein? Até lá. Tchau, tchau. A do pé, meu pai, oba lua, 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 na minha dança, o que me causa dor vira poeira. A do pé, meu pai, adodou, teu canto ecoa na voz de um tincoã, palha e mistério da terra de Nanã. A do pé, meu pai, oba lua, 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 balançam guizos nas mãos o xaxará, doença e cura, silêncio no caminhar. Meu velho orixá, tua luz e teu amor irão nos curar. A do pé, meu pai,